Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Nilda Medeiros passando para entregar mais um trabalho para vocês. E o encontro de hoje eu vou continuar falando um pouco aí de numerologia, mas esta está mais ali no âmbito da pitagórica, né? E falar de questões que os véus estão se rasgando na nossa frente, né? Estão acontecendo todos os dias, mas as pessoas parecem que elas ainda não, a ficha não caiu para muitas delas, né? E como eu disse no encontro passado, que eu considero que eu nasci de novo há 4 anos, né? E porque aconteceu comigo, né? Não só porque eu consagrei a ayahuasca 2 vezes, mas porque eu busquei conhecimento. E aí a questão de eu estar trazendo também para quem me segue, como mais um presente de Natal e de Ano Novo. Pessoal, eu sigo muito o canal do Flávio Vale, né? Não é só o dele. E eu estava vendo a live de uma moça muito interessante, Drica Gomes. Ela é neurocientista, né? E inclusive o título da live era Portais que abrem as portas do céu e do inferno. Depende do que você vive, do que você frequencia, né? É isso que ela traz. E aí ela socializa na live, no canal do Flávio Vale, uma experiência que ela teve de uma EQM, né? E ela vai falar, então, das questões que ela, antes da EQM, ela fala de tudo que ela estudou laser métricas, cabala, física quântica, filosofias, e ela sempre teve curiosidade e sempre estudando, né? Que isso é sempre uma constante de todas as pessoas que acabam acessando, né, outras realidades. E ela disse que no ano de 2024 ela passou por uma situação muito difícil, né? Ela diminuiu a imunidade dela, passou por burnout, pegou dengue 3 vezes, uma atrás da outra, e derrubou. E foi nessa queda que ela, de fato, teve essa IQM. Muito bem. E ela disse que quando aconteceu dela cair mesmo, assim, apagar, ela sentiu um alívio, sentiu sair do corpo e pensou que tivesse morrido mesmo, né? Sentiu morrer, desprender-se do corpo, entrou no tal túnel que todo mundo que tem EQM traz, né? E tudo confuso, e no túnel, as paredes ela fala que nas paredes daquele túnel comprido, que ela mostra em foto, inclusive, muito didática a moça, havia vários mandalas que circundavam, né, que circulavam, ficavam girando, né? Havia portas nos corredores, assim, esse túnel tinha corredores e havia portas. Cada porta era tipo uma mandala, infinito, né, de mandalas. Ela olhou e se viu que ela também era uma mandala. Eu já ouvi essas coisas, né? De você se misturar, né? Isso acontece muito quem passa por uma alteração de consciência, né? Mas ela, no caso, não estava com a consciência alterada, ela estava expandindo a sua consciência, né? E ela procurou, né? Ela viu que essas mandalas também emitiam sons, né? Música, uma música transcendental que saía das mandalas. E ela disse que quando ela voltou, ela procurou esses sons e ela não encontrou. E aos poucos ela percebeu que cada mandala ali era uma realidade dela. Achei muito, muito interessante essa live, porque ela completa, ela traz pecinhas que faltavam para mim, né? Porque eu já assisti outras lives e me convenci de que muitos de nós, né? E eu ouço pessoas dizer, o meu mentor espiritual, e que na verdade nada mais são do que fractais nossos que estão em um grau mais evoluído. Eu já fiz live, não estava no YouTube ainda, estava só no Instagram, mas já fiz live falando disso, né? Então, fractais nossos que estão num grau de evolução maior que o nosso,
é que são os nossos mentores, é que são os nossos eu sou, né? E assim também como nós temos fractais que estão em graus involutivos e que acabam nos puxando também, né, para um vício, uma prostituição, uma preguiça, coisas assim, né? Muito bem, então, quando ela me traz isso, nossa, eu falei, eu vou acabar de ver essa live porque ela está me trazendo, né, coisas que corroboram com aquilo que eu já ouvi e já, né, aceitei para mim, né, para eu me entender melhor, né? Então ela disse que vinha para ela que ela precisava dar um salto quântico, ela ouvia para mudar a frequência e ela ir para outra realidade. Então ela nem lembrava que ela tinha que voltar. Ela representou essa situação com um gráfico, com bolinhas nas verticais e nas horizontais, e ela disse que ouviu que cada bolinha daquela realidade era uma realidade paralela e também alternada e as multidimensional. Aí ela vai explicar. Achei muito interessante, né? Inclusive eu peguei esse quadro dela aí para você ver, que é o único que eu vou trazer e mostrar para vocês, né? Vejam vocês que ela pega aqui, né, na horizontal, e ela tem à direita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e à esquerda ela tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, à direita são as realidades paralelas dela positiva, e à esquerda negativa. Vê que é sempre a mesma carinha, conforme ela desenhou, né? Então, existem várias Nilda, várias você, com a mesma roupa, com o mesmo nome, né? E que estão numa frequência com você, numa outra realidade, uma realidade paralela. Paralela por quê? Porque é matéria, né? Não tem nada a ver com essa questão da consciência, da energia. Aqui é matéria ainda, né? Tanto a direita como a esquerda, que é as nossas realidades paralelas, negativas. E quando você tem na vertical, você vê que ela coloca, assim, um ET lá em cima, azul, depois um humano, depois masculino, depois um humano feminino, e vai descendo o TT verde. Também na parte de cima, né, com o maisinho, você tem as realidades alternadas, por isso às vezes homem, às vezes mulher, às vezes ET, mas seres avatares que você está possuindo, está se representando você de forma positiva. E aqui na parte de baixo, com os menos, são, né, representando você de forma negativa, que são aquelas questões de dizer que tem seres benevolentes, seres malevolentes, né? São realidades alternadas. Muito interessante a maneira como ela traz isso, né? E depois, nesse eixo cartesiano aqui, que cruza, né, o X, o tão famoso X que está aí nas agendas mundial, né? O X é que ele vai, né, mostrar as realidades multidimensionais, e aí já não é mais matéria, aí é uma questão de consciencial, né? Achei muito, mas muito interessante a maneira como ela expôs essas explicações, e acabou por esclarecer muita coisa para mim. E esse zero aqui é aqui no centro, né, do horizontal com o vertical, é a Nilda aqui agora, nessa realidade, nesse avatar. Mas aí a Nilda tem um pensamento próspero. Aí a Nilda já é essa 1 à direita.
Mas se a Nilda tem um pensamento negativo, é essa Nilda à esquerda. Daí eu dizer que é um presente que eu trago para vocês, porque você pode criar a sua realidade. Né? A gente ouve muito falar disso, mas sem explicações. Vamos às explicações? Muito bem, eu já ouvi várias vezes dizer, você cria a sua realidade. O que você deseja já existe. E aí tá do jeito nesse quadro que a moça mostrou, né? Já existe. Né? Isso aconteceu comigo quando eu comprei minha caminhonete, cara. Já falei aqui, né? Eu tava pensando qual que eu queria, que jeito que eu queria. Fui ver uma em São José do Rio Preto e não rolou, não gostei, não deu certo. Mas ela continuou ali, porque eu continuei criando a realidade daquela caminhonete, daquela cor, do jeito que eu queria. E aí ela ficou aparecendo para mim lá, num cantinho lá do computador que eu usava, até que ela está comigo hoje. Né? Mas a gente precisa exercitar para criar também outras realidades, né? Não só da caminhonete. É isso que eu tô procurando fazer e estou socializando com você. Ok? Por quê? Porque você cria a sua realidade o tempo todo. O tempo todo. A grande questão é que você não mantém. O professor Hélio Couto fala muito bem disso. Só um momentinho. Você não mantém. Você já ouviu as pessoas dizerem, dou um passo para frente e 2 para trás? Por quê? Por conta de você próprio se sabotar, né? Procrastinar, né? Ficar, será que é isso mesmo que eu devo querer? Mas aí já descriou, né? E a gente tem mais capacidade de criar realidades negativas do que as positivas, você já percebeu? Porque quando você intenta que você vai falar, vai meter o louco em alguém, eu pelo menos assim, nossa, é difícil eu parar e falar, não faz isso, Nilda, não faz, eu tô decidida. Mas quando eu quero algo, eu meio que fico titubeando, volto, né? É a questão, cada vez que você pensa, deseja algo, você está abrindo um portal. É isso que essa menina fala, né? Essa neurocientista aí, a Drica. Você abre portais o tempo todo. E ele pode ser portal para o céu ou para o inferno, né? Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso e começar a exercitar isso nos nossos dias. E se é que isso te interessa, porque a mim interessa por demais, ok? Então veja bem, ela explica, ela diz que ela estava aí nessa IQM, foi dito que era a 5ª dimensão para ela. E aí ela fala desse eixo cartesiano, tudo que ela vivenciou ali era tudo matemática e geometria. É a linguagem do universo, é como o universo funciona. Não existe isso de querer bom para Nilda e mal para o outro. Somos nós que criamos. Só que não nos ensinaram isso, não deixaram que nós percebêssemos isso, né? Muito bem, achei interessante que ela também fala que nessa IQM dela, ela não viu nenhum ser, como outros falam, que encontrou Jesus, que viu Nossa Senhora, que viu o pai, a avó. Ela não viu nenhum ser, nem anjo, nem entidade. Era só download que vinham para ela. Ela perguntava e a resposta vinha. E eu compreendo isso porque eu já tive uma experiência, né? Eu já contei para vocês que eu vi um ser, sim, uma silhueta, eu pensei algo e blasfemei, falei, imagina que Jesus vai cuidar disso. Quando eu levantei a cabeça, estava aquele ser, olhou para mim e sumiu. Foi uma coisa assim bem efêmera. Mas quando olhou, eu ouvi assim, vai ser como você pensa. Então eu entendo quando ela disse que era download, porque isso aconteceu comigo. E foi mesmo como eu pensava o que eu ia fazer.
Então ela disse que ela perguntava e vinha a resposta, perguntava e vinha a resposta, né? E ela tinha que escolher uma realidade para ela voltar. Podia ser que ela estava, mas já que ela saiu e ela passou por aquele perrengue de quase morte, ela tinha que escolher uma realidade para ela voltar, né? E ela perguntou como fazia isso, né? E disse que era fácil. Vinha para ela, é fácil. Só escolher uma realidade positiva. Quanto mais distante, mais positiva da nossa realidade atual. Então, quanto mais distante dela, que estava ali no eixo cartesiano, ali, né? No 0. Quanto mais distante estiver lá no 9, melhor seria se ela conseguisse atingir, acessar, né? E à esquerda estavam as realidades negativas, como no desenho que ela fez aí, que eu mostrei para vocês, né? Ela estava no ponto 0 e ela precisava escolher uma realidade mais positiva para votar. Viu que precisava mudar o seu estado interior para mudar a frequência. Aí ela ouviu que precisava ouvir a música que vinha da mandala. Aí ela se deixou, né, ouvir as músicas das mandalas e os sons, né, que vinha, né? Ela sentiu que ia mudando molecularmente dentro dela, que é o que ela chama de mudar a assinatura frequencial. Aquela assinatura frequencial que todos nós temos, né? Dependendo dessa assinatura frequencial, a gente pode mudar a realidade, né? Eu já dei um exemplo aqui outro dia, né? Que quando eu ficava lá no meu quiosque, que aqui na minha chácara eu tenho um quiosque, porque é rota de ciclista, e eu colocava a TV lá e punha música no YouTube, e aí o ciclista parava e tomava cerveja, e a gente cantava e conversava. Obviamente a minha frequência não era a que eu tenho hoje, que eu rumo só para estudar, atendo no quiosque só uma necessidade de alguém que chama, não fico mais lá. Eu não quero mais essa realidade do quiosque para mim, né? Então, obviamente eu mudei a minha assinatura frequencial. Obviamente eu abri um portal. É isso que eu estou trazendo para vocês. E você pode fazer isso também na sua vida. Já. Não precisa nem esperar virar, né? 2026. Começa já, tá bom? Então ela disse que ela se deixou ouvir o som da mandala. E ela foi se harmonizando e mudando o interior dela, né? Ela se permitiu a isso. Veja que há lá no desenho que ela fez, olha lá, há um X verticalizado, né, pontilhado, e também são realidades nossas. Mas para dar um salto de acordo com elas, é muito mais difícil em relação às horizontais, né? Porque as realidades as realidades que todas são de você, elas são mais próximas, ela convive no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Daí ser muito mais fácil a gente mudar essas realidades, porque elas possuem diferenças muito sutis, né? Muito próximas. Já no eixo vertical, né, que esse Y aí, são realidades de você com outro corpo. Você vê que ela desenhou outros corpos, até masculino, feminino, T, né? Com outro nome. Já não é mais a Nilda 1, a Nilda 2, a Nilda 3, a Nilda 1 negativa, a Nilda 2 negativo, né? São realidades de você com outro corpo, com outro nome. Aí ela colocou tanto em cima como embaixo um ET, né? Para você saber que já foi um deles. Porque eu mesmo acompanho o canal do Flávio Vale e vejo as pessoas dizer que conversou com ET, tal. E eu gostei muito da forma como essa moça trouxe, né? Porque ela fala assim, inclusive ela colocou o ET azul, que é uma versão da sua, uma versão sua numa realidade alternativa, pode ser do bem, né? O que a gente fala de humanoide, no aspecto físico, tudo dentro do eixo X e Y, são matéria.
Então, é nós numa matéria. Não importa se é ET, se é como dizer, um tigre, né? O que sobe na vertical são realidades alternadas, mais positivas, e o que desce são possibilidades alternadas de nós mais negativas. São possibilidades. Basta você criar esta realidade, né? Você está lá. Se você já viveu com um ET, você continua vivendo. Essa realidade está lá. Não é que você viveu, porque não existe vidas passadas como o kardecismo ensinou, trouxe. Existem realidades. Porque o tempo, ele não existe conforme a gente concebe, né? Linear. Né? O tempo é aqui e agora. Só que muda é a realidade, é a frequência. E eu compreendo isso muito, muito bem e gosto de trazer para que as pessoas pensem. É você catar o controle da sua TV e mudar de canal. Né? E a gente faz isso o tempo todo, só que a gente faz isso inconscientemente. E essa moça, ela traz assim, e que tal você fazer isso conscientemente? E eu, né, já faço um pouco disso e eu quero exercitar mais e aí compartilhando com você. E finalizando esse assunto aí que a moça trouxe, a neurocientista, né, ela fala, e o X no meio pontilhado aí são as realidades multidimensionais, que elas não têm matéria. Eu já falei isso, só estou explicando de novo, porque eu sei que é a primeira vez que a gente ouve não fica muito claro, né? Então, nesse eixo aí pontilhado também, né, que a gente tem o X, aí são realidades também, mas realidades multidimensionais. E aí não tem matéria, não tem avatar aí. O que existe aí são ondas e informação, que é o que a gente busca, né? E geralmente é isso que muitos canalizadores acessam, né? Quando ouvimos, estou falando com eles, quando na verdade estamos o tempo todo nos conectando conosco. A gente está conectando com a gente mesmo, né? Conectamos com consciência mais elevada de nós mesmos. Né? O multidimensional não tem fisicalidade, são informações de consciência. Bom, então é bom a gente pensar que existe um outro eu de mim nas realidades paralelas, nas realidades alternadas e na multidimensionalidade. Muito interessante, porque aí você sabe que de fato você depende unicamente de você para cuidar de você. Tem que parar de terceirizar, né? Ficar pedindo pro fulano de tal, pro santo isso, porque são todas realidades de você mesmo, né? E geralmente que a gente por exemplo, você pega um copo, o cérebro ele capta a matéria, o nosso cérebro. E nas realidades materiais, é idem, é assim. O cérebro precisa dessa historinha aqui do copo, segundo a menina lá. Né? Nós temos uma infinitude dentro dela, nós temos portais que nos levam tanto para o céu quanto para o inferno, depende do que nós estamos vibrando. E escolhemos inconscientemente. Podemos atingir céus ou inferno inconscientemente? Fazemos isso o tempo todo, inconscientemente? Por exemplo, num sonho, numa mudança de atitude, numa escolha, né? Estamos abrindo portais, na maioria das vezes de forma inconsciente. Então eu estou aqui falando assim, olha, agora eu não vou falar disso com o pessoal aqui na live, eu vou falar. Quando eu faço isso aqui para mim, de tomar uma atitude, eu estou abrindo um portal. Ok? E a pegada é fazer isso conscientemente, né? Que é o que ela disse, e ela ensina. Então, alcançar estágio de frequência da abundância, da prosperidade, da saúde conscientemente, né? Todas as versões positivas de nós mesmos existem nas realidades paralelas. Né? E aí ela vai citar
uma série de estudiosos, né? Ela cita Hugh Everett, a teoria de muitos mundos. Ela diz que todas as versões possíveis, ele diz, de você existem simultaneamente em realidades paralelas. Então, você vê que não é ela que acessou isso só. Há estudiosos que já disseram isso. Esse Hugh Everett, século certo. O David Deustick, ele fala que a consciência em múltiplos mundos, a identidade pode se manifestar de formas diferentes em diferentes ramos da realidade. A identidade pode se manifestar de formas diferentes. Está lá a questão das realidades alternadas. Homem, mulher, ET, né? E o Carl Jung, famosíssimo, né? Arquétipos do self. Arquétipos do seu eu, de si mesmo, né? Sua consciência pode assumir formas simbólicas distintas, mas mantendo a mesma essência arquetípica. Igual o Thomas Campbell também. A consciência, como informação, o avatar pode mudar, que é o corpo, a espécie, a forma, mas o núcleo de consciência permanece o mesmo. Que a gente aprendeu a dizer, chamar de espírito, por exemplo. Então veja que essa menina aí, a Drica, ela acessou situações que já foram escritas, já foram comprovadas cientificamente. Então vale a pena a gente levar isso a sério e trazer para a nossa vida, né? Para criar a nossa realidade de forma consciente, para abrir portais positivos, né? Recentemente eu tenho uma irmã que passou por um perrengue aí com problema sério, assim, né? Que foi detectado como uma doença autoimune. E ela meio que se entregou, né? E eu tentei de todas as formas, com as minhas terapêuticas, e ela não acredita nisso não, ela acredita lá no médico mesmo, né? Mas hoje ela já mudou bastante, né? E não estou dizendo que ela não tem que acreditar no médico, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas nós temos que acreditar no médico, na medicina e também nas outras ferramentas que aí estão, porque hoje está mais do que provado que a medicina ela não pode mais ficar só no tradicionalismo, ela perpassa pelas medicinas integrativas também, né? E principalmente quando a gente vai falar de energias, né, de pensamentos positivos. Então eu falava isso para ela. Quando vier só na sua cabeça que você está doente, que você não vai se recuperar, porque fulano falou aquilo, não pense nisso. Procura pensar em algo assim que te deixa mais felizinha, tipo uma graça, uma fala da tua menina que está aí no primeiro ano, que na época era primeiro ano, do ensino fundamental. Traga para o seu pensamento situações que deixam um pouquinho mais feliz, né? Que você não vai estar criando aquela realidade da doença. É isso, porque nós criamos também as nossas doenças, né? E essa menina, ela fala assim, né? Tudo é matemática. E tudo se expressou de forma muito linda para ela, né? Tudo é matemática, que tudo. A linguagem do universo, né? E ela vai falar um pouco mais dessas realidades, depois ela explica lá o ponto invertido, mas eu já falei para vocês, eu não vou então explicar aqui, do ETzinho, né? Acho que é isso mesmo. O que estudou diz que tais visitas ocorrem por acoplamento, nossa mente entra em contato com outro avatar, porque nosso cérebro não tem noção da nossa realidade. Bom, aqui ela fala assim, será que, mediante isso que eu estou trazendo, um ETzinho mais positivo ou negativo pode vir aqui na nossa realidade e intervir? Sim, pode. Que é isso que o pessoal, principalmente vai no Flávio Vale, traz, né? Pode, mas aí a Drica fala que isso acontece por acoplamento, né?
Nossa mente entra em contato com outro avatar, né, que é esse ETzinho, porque o nosso cérebro não tem noção da nossa realidade. Então entra em contato, mas é acoplamento. Não é que o ET veio até aqui, é a mente que entra em acoplamento. É isso que eu achei interessante como ela coloca, né? E isso significa que vem da mesma dimensão, né? Da dimensão que a gente está, não vem de fora, né? Quinta dimensão, por exemplo, porque não tem corpo físico, né? Da quinta dimensão, que é onde ela estava, não tem corpo físico, somente sobreposta. É o que ela viu na sua EQM. Nós mudamos de realidade o tempo todo e não nos damos conta, né? E ela diz, a nossa consciência é um sistema de informação, estamos conectados com todos os nossos avatares o tempo todo, né? Ela pergunta, para que serve esse conhecimento? Simplesmente para você entender que é você o responsável, é você que escolhe o seu caminho, é você que escolhe se você está acessando o céu ou o inferno e pode fazer isso consciencialmente, mudando a assinatura frequencial, né? E aí está no âmbito da física quântica, né, moderna, que ela já considera outras versões de nós, né? A física quântica moderna já considera outras versões de nós, né? Que o tempo não existe conforme concebemos, né? Também considera outros mundos, realidade diversa. E a cada escolha são novas ramificações. Cada escolha cria-se outra de você, uma fisicalidade. Existem outras versões nossas que vivem outras realidades de consciência. É o sistema e o corpo é o avatar, a física não é o limite. Para finalizar esse assunto, ela coloca então, né, que existe uma outra realidade, uma ordem, é esquisito, né? Mas que é natural isso, para quem está vivendo lá, né? Então, por exemplo, você sonha e você está lá num lugar, e lá está tudo muito esquisito. Mas esquisito porque você não é daquele lugar, daquela realidade, você é desta, aqui e agora. Mas para quem está vivendo lá naquela realidade, quem, Nilda? Um avatar seu, um fractal seu, não está esquisito. É isso que ela quer dizer, né? Importante conhecer isso para mudar a realidade do céu e não dos infernos, né? Mudando a assinatura frequencial que a gente tem, né? E é isso que eu tinha para trazer em relação a essa EQM da Drica, achei muito interessante. Questão dos fractais, questão das nossas realidades paralelas, das nossas realidades alternadas e das nossas realidades multidimensionais. É assim a gente não começa a duvidar quando alguém está numa live falando que acessou um urso, não sei o que, né? É uma realidade alternada, né? Agora, multidimensional é onde não existe essa fisicalidade, essa matéria, existe só onda, só consciência, ok? Então é isso, pessoal. Que o universo nos traga tudo que já está, né, disposto para nós. Vamos acessar isso aí, hein?